pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui eu, professor Alberto Moreira, professor de matemática aqui da Filad. E nesse vídeo a gente vai fazer uma espécie de glossário. O que eu vou trazer? Uma palavra, e dessa palavra eu vou destrinchar conceitos que são importantes para a prova do Enem em matemática. Nesse vídeo eu trouxe de maneira um pouquinho diferente, porque a palavra, especificamente, ela não vai vir escrita na prova, tá? A palavra de hoje, a palavra é modelagem. A prova do Enem não vai vir escrito isso aqui. Modelagem, isso não vai vir explicitamente escrito. Porém, nos problemas, vou chutar aqui, 90% dos problemas você vai usar alguma espécie de modelagem para traduzir, tá? Porque, basicamente, o que é você modelar um problema? Você pegar uma situação, um problema, e, através daquela situação, elaborar alguma espécie de equação, uma espécie de função que represente aquilo matematicamente. Então, Joãozinho foi na feira, comprou o mesmo número de maçãs e laranja. Então, dentro dessa situação problema, tem uma equação ou algumas equações matemáticas que conseguem traduzir aquilo. E essa tradução de você passar de uma linguagem, de um texto, para uma linguagem matemática, a gente chama de modelagem matemática, que está super em xeque, está super em alta esse modelo de questão. Se você pegar questões, se você pegar vestibulares mais antigos, pergunta aí o seu avô, não sei. Se você pegar os vestibulares, quem fez prova lá em 1950, 40, né? Eu tô falando de tempos bem passados, você vai ver que as questões eram bem diretas. Como é que eram as questões? Como é que eram as questões de matemática? Determine a função, resolva a equação. Então, coisas muito mais diretas que exigiam muito mais algebrismo do que uma interpretação. Hoje, gente, se tratando de Enem, você nunca vai ter uma questão resolva essa equação. Como é que vai estar, embora o conceito cobrado às vezes é esse, resolver uma equação. Como é que vai vir isso dentro de um problema? Vai vir dentro de uma estrutura, dentro de um texto gigante, ou numa tabela, enfim. Essas informações vão vir mascaradas em algum lugar, e você vai ter que fazer essa tradução, essa montagem para a equação. Beleza? E às vezes montar a equação é a parte mais fácil. Você tem que saber montar, tem que saber resolver a equação? Claro que tem. Mas às vezes você não consegue, não é resolver. E sim, você não consegue chegar até a equação. Porque se ele te desse a equação, talvez você resolveria. Então é importante você treinar isso. E esse tipo de coisa a gente chama de modelagem de problema, tá? Eu trouxe uma questão, gente, do Enem, que assim, ao meu ver, é uma das questões mais difíceis que, não que já caiu, mas é a habilidade mais difícil de ser cobrada, dessa maneira que foi cobrada aqui, que cai numa função do segundo grau. Mas eu quis trazer especificamente ela, não pela questão, mas sim porque o que ela tem de modelagem, se você modela esse tipo de problema, você consegue modelar qualquer outro, cara. Porque é uma interpretação mega elaborada que eu quero treinar com vocês, tá bom? Então vamos lá, olho na tela, ó. Deixa eu pegar a questão. Questão é do Enem 2021, tá recente, não é a primeira vez que cai essa mesma questão. Então, vamos dar uma lida, vamos devagarzinho, que eu quero, o meu foco aqui é que vocês saibam montar isso. Vamos lá. Ó. Deixa eu dar uma sumida, olho na tela então. Ele fala aqui, um administrador de um teatro percebeu que, com o ingresso a R$ 20, um show conseguiria atrair 200 pessoas. Então, eu coloquei aqui, ó, um esqueminha. Preço do ingresso, R$ 20. Quantidade, 200 pessoas. Qual é a sua arrecadação? Galera, a arrecadação, olha aqui para mim. A arrecadação é quanto você vai colocar, vai entrar de dinheiro no caixa. Não é nem lucro, é quanto vai gerar. É só você pegar o preço e multiplicar pela quantidade. Se você vendeu 200 ingressos a R$ 20, é só você montar. Ó, isso aqui vai me dar 20, tá de vermelhinho, 20 vezes 200. Que se você pegar, me dá 4, 3 zeros. Então, esse teatro, com R$ 20, arrecada 4.000. Tá? Então, essa arrecadação é só você multiplicar o preço vezes a quantidade. Tranquilo? Então, vamos lá. E o que ele percebeu, gente? Ó, a administração percebeu que
a cada R$ 1 na redução do ingresso, ó, toda vez que você reduz R$ 1 no preço, o número de pessoas aumenta em 40. O que isso quer dizer? Se você tem um ingresso mais barato, você vai ter mais pessoas usufruindo, mais pessoas frequentando, porque está mais barato, né? É o que acontece. Se você coloca uma coisa na promoção, essa coisa vai vender mais. Então, se você diminui o preço, a quantidade vendida, espera-se que ela aumenta. Então, se você olhar para cá, ó, se ela pegar, ó, vou botar 20 menos 1, né, que é 20 menos 1 dá 19, ele vai vender 200 mais 40. Ele vai aumentar 40 ingressos. Isso está no texto. 20 menos 1, 19, vezes 20, 200 mais 40, 240. Beleza? Qual é a sua arrecadação? Se você pegar, se eu multiplicar aqui, vou multiplicar aqui, 19 vezes 240, se você fizer essa continha, isso dá 4.560. Ou seja, o que é mais vantajoso? Vender a 20 ou vender a 19? Gente, vender a 19 é melhor, porque você está arrecadando mais, você está arrecadando 4.500, está ganhando R$ 560 a mais. E aí, a brincadeira é perceber isso. Se eu diminuir mais um, então vai ser 20 menos R$ 2. E aí, o que acontece? Você vai ter 200, e aí vai entrar 2 vezes 40, porque vão entrar 40 mais 40. A cada R$ 1 de desconto, entram 40 pessoas a mais. Então, isso aqui vai dar 18 vezes 280. Olha o que vai acontecer. Vai acontecer de 18 vezes 280, isso vai dar 5.040. 5.040. Mais vantajoso ainda. E aí, o que essas questões pedem? Qual é o lucro máximo da empresa? Então, esse modelo de questão, onde você tem que modelar a função, é muito comum, tá? Então, vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Eu quero representar uma função que te dê, de acordo com o preço, de acordo com esse desconto dado, qual é a sua arrecadação, tá? E nós já vimos que a arrecadação aqui, ó, vou botar de preto, a arrecadação, deixa eu dar uma sumida, ó. A arrecadação vai ser o preço vezes a quantidade. Qual é o preço? Não sei, eu vou ficar te dando descontos. Então, vai ser 20 menos X. Esse X é o desconto dado. Desconto. Né? Que pode ser de 1, pode ser de 2, pode ser de 3, pode ser de 5, enfim. Mas aí, para cada desconto dado, o que acontece? Eu tenho R$ 40 pessoas a mais a cada R$ 1 de desconto. Então, se eu tenho R$ 1 de desconto, eu tenho 40 pessoas entrando a mais. Se eu tenho R$ 2 de desconto, 2 vezes 40. Se eu tenho R$ 3 de desconto, eu tenho 3 vezes 40. Então, aqui eu tenho a função preço, aqui eu tenho a função quantidade. Se você montar, ó, a arrecadação em função de x, preço, vezes a quantidade. Vou botar a arrecadação em função de x. Preço, né? Vou chamar de P. P... Q de quantidade. Quantidade em função de x. Vamos lá. A arrecadação em função de x. O preço é 20 menos x. A arrecadação, 200 mais 40x. Aqui está a minha função. E aí, gente, se você quiser achar essa função, é só fazer distributivo aqui. Esse com esse, esse com esse. Então, ó, me ajuda aqui a fazer conta. Do 20 vezes 200, 4.000. Vou botar aqui embaixo. Ó. 4.000. 20 vezes 40, mais 800x. Agora eu vou pegar o menos x. Menos x vezes 200 e menos x vezes 40x. Isso aqui vai me dar menos 200x
menos x vezes 40, menos 40x ao quadrado. Arrumando a casinha. Essa aqui é a arrecadação. Olha como é complexo essa modelagem. Vou botar esse cara na frente. Menos 40x ao quadrado. Esse com esse dá 600, né? Que é 800 menos 200. 600x mais 4.000. Essa aqui, galera, é a função arrecadação, que é uma função do segundo grau, enfim. O que ele quer na questão? Vamos dar uma olhada lá na questão. Ele pergunta qual é o gráfico que se assemelha ao elaborado pela empresa. Ele falou, a empresa vai fazer um gráfico que a arrecadação em função do valor do desconto. Então, ele quer um gráfico que representa isso. E ele quer o gráfico dessa função. E aí tem algumas análises a se fazer acerca dessa função. Primeiro, essa é uma função de segundo grau. Logo, essa função é uma parábola. Então, eu sei que é uma parábola. Essa parábola é uma parábola voltada para baixo, porque o A é negativo. Então, é uma coisa assim. Beleza? Porque o A é menor que zero. Se você olhar para os gráficos, já dá para você eliminar S, S e S. E aí eu ficaria com esse gráfico ou com esse gráfico. E aí, gente, qual é a opção correta? É o gráfico contínuo ou o gráfico pontilhado? Aí a gente tem que ir para a interpretação da questão. Ele vai te dar os descontos, gente, sempre de R$ 1 e R$1. Então, não existe, por exemplo, um desconto de R$0,5. Então, a função, nesse ponto aqui, ela não existe. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, fazer melhor. Nem nesse. Nos intervalos entre os pontos, não. Os descontos possíveis só são 1, 2, 3. Ou seja, o gráfico tem que ser só os pontos onde essa parada é inteira. Ó. Repara, ó. No 1. No 2. No 3, então aqui está a parada. Ele poderia te perguntar várias coisas na questão. Ó. O lucro máximo da empresa, a arrecadação máxima, está aqui. Ó, o máximo da empresa, que aí a gente iria trabalhar uma questão de Y do vértice. Enfim, tem várias maneiras de ele te cobrar essa mesma questão. Tá? Então aqui, o gabarito correto dessa questão é letra E. E o que eu quis trazer como foco dessa questão? A modelagem. Tá? A modelagem, que é o que eu acho assim de mais valioso, o que tem de mais complexo nessa questão. É claro que eu trouxe um exemplo atípico de modelagem. Essa modelagem aqui, essa questão é uma questão difícil da prova do Enem, tá? Essa modelagem é uma modelagem difícil, mas o que eu quero mostrar? Se você consegue modelar essa, você consegue modelar qualquer outra. Então, treinar modelagem, interpretação de questão, que geralmente é o que vocês sentem mais dificuldade, é mega importante, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido. Se gostou, não deixe de curtir, compartilhe esse vídeo com quem você acha que ele pode ajudar. Um beijo e até a próxima.